é o Mauro e o Milton, tá? Tento vocês buscar na memória de vocês qual é a entidade ou empresa em Novo Hamburgo hoje tem mais de 75 anos, ou 75 anos ou mais. A CI nos ganha 104 anos, né? Que a CI ela nasce antes de Novo Hamburgo, antes de Novo Hamburgo se tornar município. Então quem mais tem 75 anos como empresa nessa região? Eu não lembro de nenhuma. Por último, essas duas informações eu vou fazer uma bocadinha só acrescentar que nessa linha da contribuição negocial, e é importante, nesse momento, nesta manhã, como vocês que são unidades aqui da nossa região, eu fui surpreendido há 2 semanas atrás por um colega de imprensa também, que tinha informação de que os sindicatos recebiam valores à contribuição do governo federal, que vinham valores. Então é importante frisar que o sindicato patronal não recebe absolutamente nada de governo federal. Sua manutenção ela vem da contribuição do sindical e dos associados, de fato. Então é a única verba que o sindicato recebe. Então, senhor presidente, sobre a perspectiva do ano novo agora, quais são as nossas expectativas do Cindy Lojas para 2025? Bom dia a todos. Cindy Lojas 25. Muita coisa nós já temos no planejamento estratégico, que nós já fizemos há um bom tempo, e preparando para que o ano de 2025 seja um ano, inclusive, melhor que o de 2024, onde mais produtos nós iremos trabalhar, onde coisas novas irão acontecer, e trazer do Cindy Lojas uma entidade cada vez mais representativa. E sobre o encerramento do ano agora, o que pode nos dizer sobre grandes momentos que o Cindy Lojas teve nesse ano agora, de 2024? Como nós vimos há pouquinho, o ano 2024 foi excepcionalmente importante para nós, porque junto aos 75 anos de vida do Cindy Lojas, junto aos 200 anos da imigração alemã, o nosso Cindy Lojas acabou virando Cindy Lojas Vale Germânico. Isso para nós foi algo que foi além das nossas expectativas, foi algo que marcou muito está marcando muito a nossa entidade, porque ela realmente está fazendo uma parceria com a nossa região, com os nossos antecedentes, e isso para nós, como disse há pouquinho, está sendo além da expectativa. E todo o trabalho que nós fizemos foi um trabalho que cada vez se aprimorou mais, café com os contadores, oficina de negócios, etc, etc. Então, isso para nós foi muito importante. A gente aumentando cada vez, e a gente vê que isso foi importante porque a gente está aumentando cada vez mais o número de participantes dos nossos eventos. Perfeito. Muito obrigado. É um prazer estar presente. Então, João Ávila, pode nos contar um pouco sobre a tua história como jornalista e no contexto da Vale, como tu acompanhou todo o projeto do jornal O Vale, também contextualizar dentro desse projeto? Impossível, Luiz, não falar um pouco da história vindo pelo começo, né? O começo na minha entrada no jornalismo, que foi lá no distante 1983, no mês de maio, quando eu fui convidado a participar de um projeto junto ao jornal NH, certo? E ali eu comecei já como repórter esportivo naquela época e construí uma trajetória de 40 anos de jornalismo dentro do Grupo Sinos. Quando eu saio do Grupo Sinos, né, faltavam alguns meses para 40 anos, eu saio do Grupo Sinos em 2022, no final do ano, e sou convidado pelo Rodrigo a integrar a equipe da Vale. Primeiro, a equipe do portal valedosinos.org, mas que o Rodrigo já tinha desenhado essa ideia de fazer um jornal, que é o Jornal Vale, com as suas 40 edições comemorativas, basicamente comemorativas aos 200 anos da migração germânica, que a gente está chegando ao final desse projeto, um projeto maravilhoso, um projeto que a gente vai poder, não eu, não o Guilherme, não o Rodrigo, mas a comunidade poder se orgulhar de ter tido ele nesse processo todo,
Tivemos as dificuldades das cheias, porque esse ano de 2024 foi bastante difícil nesse aspecto, mas a gente consegue fazer um jornal que desde o início a gente falava que ele tem início, meio e fim. Ele nasce no dia tal e encerra suas atividades no dia tal. E a gente está chegando nessa 40ª edição com um produto que a gente vai poder encadernar ele e guardar na prateleira. É um produto que eu aposto contigo, Guilherme. Ali na frente, ele vai ser motivo de estudo das universidades que ainda formam jornalistas, né? Vai ser motivo de estudos de caso. Por que criou-se esse jornal? Como criou esse jornal? O que foi o Jornal Vale nesse contexto dos 200 anos? Quando a gente fala 200 anos, não é só festa, não é só comemoração, mas o que esse Vale entregou e o que esse Vale tem para entregar através do seu cidadão ainda para as gerações que chegam. E esse foi o papel que a gente conseguiu trazer para dentro do Vale, para dentro desse projeto ao longo dessas 40 edições. Pode nos contar um pouco sobre teus momentos mais marcantes na tua carreira como jornalista? Bom, em 42 anos são muitos, né? É que cada dia, na verdade, do jornalismo é um aprendizado novo. Se tu disser o seguinte, depois de um período de redação, depois de um período dentro de uma emissora de televisão, de uma emissora de rádio, que tu já está pronto, tu está no lugar errado. Certo? Então, cada dia é um aprendizado diferente. Cada dia é uma experiência diferente. Foram muitas. Ao longo da minha trajetória, eu fui repórter esportivo, fui repórter de polícia, eu fui editor de vários segmentos dentro do jornalismo. E os últimos 15 anos, 20 anos, eu acabei focando na cobertura política, onde eu acabei não me especializando em política, porque não se especializa, não existe uma especialização para isso, mas acabei entendendo todos os mecanismos de uma cobertura de política. Então, tem fatos engraçados, tem fatos curiosos, tu entendeu? Tem fatos marcantes, tem as possibilidades que o jornalismo me trouxe, né, de conhecer o país e o mundo com coberturas, mas tem uma que eu gosto de contar, que é no tempo que a gente fazia a editoria de polícia, que acabou sendo um fato engraçado. Ia ter uma operação policial, a gente chegou na delegacia de polícia, no mês de janeiro, quente pra caramba, como é quente na nossa terra, e está toda a equipe da investigação da delegacia pronta para sair para uma operação, isso 1h da tarde, 2h da tarde. E a gente, naquela época, a gente andava com combis, o nosso veículo de transporte era uma Kombi. A gente entra na Kombi para ir atrás, e o delegado diz, não vão atrás que vai dar tiroteio. Isso era no início da tarde. Mas, cara, a gente não tinha muito juízo naquela época também, né? A gente fazia coisa meio que no impulso. A gente pega e vai atrás do comboio policial. Era num bairro de Novo Hamburgo, eu só não vou dizer qual é o bairro agora. Então, a equipe da polícia ela vai por um lado de um arroio e nós fomos atrás de uma outra equipe da polícia por um outro lado do arroio, por uma outra rua. E entre essa rua que a gente foi e o arroio, certo? Tinha um terreno baldio, que foi feita uma construção, depois um empreendimento ali nesse trecho. Logo depois do arroio tinha outro lado da outra rua e ali que era uma operação na casa. E a polícia desce, sai correndo e eu e o fotógrafo atrás. Só que eles estavam aterrando aquele terreno com arenito. Arenito é aquela pedra, aquele pó rosa. Muita gente não conhece, é a calçada. Essa calçada de pedra gresa, pedra de arenito. E a gente sai correndo e realmente deu tiroteio. E no que dá o tiroteio, é todo mundo se atirando no chão. Só que no mês de janeiro, tu tá suando, tu tá tenso para uma operação. Tu imagina a gente se jogar suado naquele pó de arenito. A gente levanta a rosa, né? Tanto eu quanto o fotógrafo rosa. A grande vantagem é que eu moro em Novo Hamburgo, já morava em Novo Hamburgo, passei em casa, tomei meu banho e voltei para a redação. O fotógrafo era de São Leopoldo. Teve que trabalhar o resto do dia, parecendo aqueles porquinhos de criação rosa, sabe? Mas são esse tipo de coisa. Então, são fatos que vão acontecendo ao longo da história que ficam marcando. Esse foi um fato engraçado numa operação policial. Tá? Mas foi uma coisa assim que acabou marcando por ser inusitado, pela brincadeira, que tu acaba tendo o teu colega trabalhando empoeirado o resto do dia. O que tu pensa sobre o futuro do jornalismo? Isso eu já disse dia desses ali na Vale, né, no dia da cobertura de eleições. O que eu disse para o Rodrigo Steffen, né, o nosso diretor, ao longo desses últimos meses, né, que essa cobertura eleitoral seria minha última. O debate que a gente fez com os candidatos à prefeitura de Novo Hamburgo, que foi na segunda-feira que abriu as eleições, foi o meu último debate como mediador de debates, certo? Eu já estava decidido que eu ia encerrar.
A cobertura das eleições no dia 6 foi minha última cobertura. Se tivesse segundo turno. Se tivesse segundo turno, não estaria. Não é o caso de Novo Hamburgo. Eu tinha decidido que seria a minha última cobertura. E esse processo que antecede a posse dos eleitos agora, com nomeação de secretários, indicações de secretários, enfim, até o dia 1º vai ser a minha última cobertura. E eu vou parar com o jornalismo de redação. Tu vai deixar de ser jornalista, João? Claro que não. Né? Eu me preparei a minha vida inteira para isso, eu me graduei para isso, eu sou registrado como jornalista, e como jornalista que sou, eu vou continuar fazendo minhas assessorias. Certo? Eu tenho os meus assessorados que eu vou continuar prestando serviço para eles. Mas eu não vou mais estar atrás de notícia. Não vou mais estar em grupos de jornalistas, seja do governo do estado, da prefeitura de Novo Hamburgo, seja do grupo que for recebendo informações. Isso eu estou largando. Porque eu desacreditei muito na forma como o jornalismo está sendo conduzido nos últimos anos no país. E não é nem no país, é no mundo. E não é uma culpa do jornalista, do veículo de comunicação ou da formação. É um reflexo de uma nova forma de se fazer comunicação. As redes sociais chegaram para atropelar. E elas atropelam como informação. Para te ter uma ideia, Luiz, há uns anos atrás, teve um episódio de um assassinato de um empresário na BR-116 em Novo Hamburgo. Faz poucos anos. Em 10 minutos, eu sabia do assassinato. Em 15 minutos, eu tinha foto do assassinato e vídeo do assassinato, do local do assassinato. Em 15 minutos, eu tinha todas essas informações. A gente sabia quem tinha morrido, que tinha sido, como tinha sido tudo. Por quê? Porque as redes sociais, um manda o WhatsApp para o outro, que manda o Instagram do outro e vai pulverizando. Quando eu trabalhava na editoria de polícia nos anos 80 e 90, a forma de comunicar era outra. Esse fato, muita gente iria ficar sabendo desse assassinato, que foi às 7h30 da manhã, no outro dia de manhã, quando abrisse o jornal. Ia ter alguma informação na rádio, emissora de rádio da cidade, ia ter durante o dia, mas era uma coisa muito superficial, porque a informação mesmo ela vinha sendo contada pelo jornal. Os colegas de NH, Zero Hora, Correio do Povo, que trabalhavam junto nas coberturas da região aqui, todos tinham o mesmo fato para cobrir. Mas a gente ficava tentando entender no dia seguinte, a gente se preocupava no dia seguinte qual é a informação diferente que um deles vai ter que eu não tenho. Que era através das fontes que tu tinha dentro da delegacia de polícia. Do inspetor, do policial, do escrivão, do delegado. Então a expectativa era essa. O fato, todos teriam o mesmo fato. Mas a informação exclusiva, quem tinha uma informação exclusiva que o outro não tinha? Então era uma expectativa muito grande. Então eu dizia assim, mas o mundo mudou e hoje é muito mais rápido, eu concordo. Só que o jornalismo não conseguiu acompanhar isso. Tá? Sempre disse, e eu acredito, que o jornalismo é uma ferramenta de transformação. Ela está deixando de ser. Ela está deixando de ser uma ferramenta de transformação. Ela está sendo mais hoje uma busca ao clique, uma busca desenfreada as pessoas acessarem aquela notícia, muitas vezes superficial, muitas vezes sem critério, muitas vezes sem conteúdo, mas para aproveitar a instantaneidade. Então, isso não é que me desagradou, mas isso me decepcionou um pouco. Então, eu te digo, se o jornalismo continuar nesse ritmo, daqui a pouco tu vai te informar só por Instagram e WhatsApp. Vai chegar esse momento, vai te transformar por Instagram e WhatsApp. Os meios que a gente conhece, os tradicionais, jornal, rádio, TV, que são os mais tradicionais que tem, eles se perderam um pouco de que forma enfrentar essa outra ferramenta, né? Esses outros meios perderam um pouco. E aí eu digo que o tripé, jornalistas, meios e universidade, a formação, ele não está mais andando de uma forma equilibrada. Ele está desequilibrado. Por quê? Os meios, como eu já disse agora, eles não estão conseguindo competir com essa nova forma de fazer jornalismo, tá? Ou melhor, de fazer comunicação. A universidade, ela está mais preocupada em gourmetizar, sabe? É uma coisa assim mais, parece que mais romântica e menos precisa, menos informativa no sentido de formação, tá? Basta tu ver os estudos, e eu não é nada contra, mas basta tu ver os estudos que se faz hoje nos cursos de graduação. Qual é o estudo que se faz sobre o papel da Zero Hora, por exemplo, dentro do contexto do jornalismo do Rio Grande do Sul? Do Correio do Povo, que tem mais de 100 anos de trajetória. Cara, nós temos um jornal no Rio Grande do Sul com mais de 100 anos de circulação, que nasceu no século XIX.
O Correio do Povo nasceu no século XIX. Eu conheci o Correio do Povo standard. Depois ele vira tabloide. Entendeu? Teve Folha da Tarde, teve Folha da Manhã. Sabe, quais foram os papéis desempenhados por esses veículos? Tivemos a revista Cruzeiro, que foi a grande revista, né, que modificou naquela época a forma de comunicação no país. A Rádio Gaúcha, com seus quase 100 anos, não sei qual é a idade, mas trazendo informação, sabe, e é um case, a Rádio Gaúcha é um case nacional pela forma como ela trabalha a informação, e isso eu ainda acredito que é possível, mas no resto ela não se tem. E o jornalista acha que é influência. Mais preocupado do que informar, ele está preocupado em formar, e não é o papel do jornalista formar. Ele é um formador de opinião, sim, tu entendeu? Pelo papel que ele desempenha, mas ele não é um influencer, ele tem que trazer primeiro o fato. E depois, se ele tiver algum conhecimento sobre aquela causa, pode opinar, sabe? Mas o principal é o fato. João, quais são os teus planos para o futuro? Já disse, Luiz, eu como jornalista, eu continuo desempenhando um papel não mais como jornalista de redação. Quando eu digo jornalista de redação, trabalhando num veículo, seja o Vale dos Sinos.org, seja o Jornal Vale, seja na Vale TV, onde eu participei de alguns programas ao longo desses últimos 2 anos aí. Isso eu não vou fazer mais, mas eu continuo como jornalista e tenho os meus assessorados. Além disso, tem uma outra função que não tem nada a ver com jornalismo, mas que ao longo do meu tempo eu me especializei em outras áreas, né? Sou corretor de imóveis e eu atuo nessa área. Inclusive, eu sou um dos delegados da delegacia do Cresci aqui na região do Vale dos Sinos, delegado de integração regional, então tem essa atividade também. Tá? Mas aqui nessa veia, ela corre a veia do jornalismo, mas é um jornalismo agora de assessoria e de consultoria, certo? Nesse momento, eu sempre digo assim, ó, a vida é feita de ciclos, tu entendeu? Eu tive o meu ciclo no Grupo Sinos, que eu encerrei em 2022, certo? E naquele momento é um ciclo que se encerra. Eu estou tendo um ciclo com o Vale TV, valesinos.org e o Vale, que se encerra daqui a 2 edições ou 1 edição do Jornal Vale. Se encerra esse ciclo. Mas esse ciclo do João jornalista trabalhando em redação, ele se encerra junto. Então tem isso, o Vale vai contar, eu encerro junto com o Vale. A última edição do Vale vai ser a última edição que tu vai ver um texto meu escrito sobre política ou sobre informação em algum veículo de comunicação. Perfeito. João, foi um prazer trabalhar contigo e foi um prazer te encontrar aqui hoje no teu encerramento. Tem algum comentário final? Não, Guilherme, na verdade é um prazer meu estar com essa gurizada, né? Assim que eu digo essa gurizada, essa garotada que está começando, que eu acredito que ainda vai contribuir muito com a comunicação. Vai contribuir muito com a comunicação. A gente não pode deixar de desacreditar na comunicação. A gente só precisa se preocupar um pouco com o critério da comunicação. Tu, por exemplo, eu sei que está cursando jornalismo. Daqui a pouco, não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu vai fazer o teu trabalho de conclusão. O que é o trabalho de conclusão? É um estudo de caso sobre alguma coisa. Se tu puder fazer isso, se teus colegas estiverem acompanhando puder fazer isso, busca um estudo de caso de alguma coisa que realmente contribua com a comunicação. Certo? Com alguma coisa que possa contribuir com a forma de levar a informação para o público. A gente sempre aprendeu, né, que lá nas primeiras cadeiras de jornalismo, né, que o jornalismo ele é um meio de uma mensagem. Tem um emissor e um receptor. E o jornalismo, né, o jornalista é o que faz esse meio. A gente precisa continuar fazendo esse meio. Temos que nos adaptar às novas formas? Sim. Sim, nós temos que nos adaptar. Mas nós não podemos esquecer da forma tradicional de fazer. Certo? A forma tradicional de comunicar. Mas mais do que isso, a gente não pode esquecer da lealdade com o público, tanto o emissor quanto o receptor. A lealdade é sempre conteúdo com qualidade, conteúdo com responsabilidade, porque a informação ela precisa ser responsável. Uma informação de jornal pode matar uma pessoa. Se tu der uma informação mal dada, tu pode matar uma pessoa. Entendeu? Tu pode acabar com a vida. Então é isso, tu tem que cuidar para não fazer isso. Tu não pode, por exemplo, boato não é notícia. Então tu não pode abrir uma página e dizer assim, ó, boato de... Deixou de ser notícia, se é boato. Boato de bomba, por exemplo, vamos inventar uma situação, boato de bomba evacua... Então não é um boato de bomba.
Existe uma informação que pode ter sido mentirosa, que em determinado momento evacuaram um prédio, evacuaram uma repartição por conta de uma informação que teria uma bomba, que não se confirmou. Isso é uma coisa. Agora, boato não é notícia. Sabe, a gente tem outra, antes de publicar alguma coisa, checar legal. É isso mesmo? Não é isso? Se eu publicar isso, vai contribuir com alguma coisa? Não vai contribuir com nada? Vale a pena eu publicar o que não contribui? Enfim. Perfeito. João, foi um prazer. Valeu, gurizada. Muito obrigado.